Fala galerinha, eu sou o professor Fábio Costa, professor de matemática do canal FM+. Bom, hoje eu trouxe para vocês algumas questõezinhas que envolvem sequência, beleza? Bom, vamos para a questão número 1. Em uma sequência numérica, a soma dos n primeiros termos é 3n ao quadrado mais 2, com n natural não nulo. Pô, vamos analisar até aqui? Primeiro, ele falou que a soma dos termos é essa formulazinha feia aqui. O que significa isso, pessoal? Vamos pensar aqui contigo aqui, rapidinho. Vamos lá. Se eu falo S2, tu enxerga que S2 é a soma de dois termos? Que são o A1 mais o A2. São esses dois aqui. Se eu falo S3, eu vou colocar A1 mais A2 mais A3, primeiro, segundo e terceiro somados. E assim por diante. Perfeito? Aí ele diz lá, na soma de n termos, Sn, a fórmula é 3n ao quadrado mais 2. A pergunta do exercício é o oitavo termo, então ele quer descobrir o A8. A8, o oitavo, não é a soma, ele quer o oitavo. Se liga no outro detalhe, n é um natural não nulo, então o n pode ser 1, 2, 3 e assim por diante. Perfeito? Vou mostrar para você uma paradinha aqui. Galera, se eu diminuir S3 de S2, tu concorda que o S3 é o A1 mais o A2 mais o A3? E se eu diminuir o S2, que é A1 mais A2, ó, esse menuzinho aqui, ele vai jogar aqui dentro, então vai ficar menos A1 menos A2. A1 mais A2 mais A3. Ó, menos A1 corta com A1. Esse A2 corta com esse cara. E vai sobrar o A3. Então, esse resultado dessa subtração daria o A3. De uma maneira geral, se eu tenho... Vamos botar outro exemplo aqui. Sei lá, S5 menos S4. Isso aqui daria o A5. Por quê, pessoal? Se liga só. No S5 eu tenho 5 termos. A1, A2, A3, A4, A5. Aí eu tiro o S4, ou seja, eu tiro os 4 primeiros termos. Vai sobrar só o último. Se ligou? Último aqui para a galera ver que entendeu. Ó. S13 menos S12. Beleza? Isso daria o A13. Perfeito? Bom, então para achar o oitavo termo, eu vou fazer o S8 menos o S7. Isso vai gerar o A8. Vamos calcular esses carinhas aqui? Vou calcular aqui, hein? S8, pessoal, vai ser, na formulazinha 3n ao quadrado mais 2, eu tiro o n e coloco o 8. Então vai ficar 3 vezes 8 ao quadrado mais 2. Então, meu S8 vai ser 3 vezes 8 ao quadrado. Fala 16 para ver se eu não dou uma moca. 8 ao quadrado, 64. Mais 2. Então, daqui eu tiro que o S8 vai ser 3 vezes 64. Isso vai dar 192. Somado com 2, S8 deu 194. 192 mais 2. Beleza. Vou calcular o S7. S7, pessoal, 3 vezes 7 ao quadrado mais 2. De onde que eu tirei isso? A fórmula daqui, ó, da soma dos termos, que diz o seguinte, 3n ao quadrado mais 2. Tirei o n e coloquei 7. S7 vai ser 3 vezes 7 ao quadrado, 49, mais 2. S7 vai ser 27, 147, mais 2. S7, 149. Fechou. Então, para calcular meu A8, vai ser S8, que é 194, menos o S7, que é 149. Isso vai dar meu A8. Então, eu fecho que o meu A8 vai ser... Se aqui fosse 150, daria 44. Com 1, 45. A alternativa correta, letra E. Beleza? Vamos para mais um. Essa aqui é o na UERJ.
Olha só, o código de uma inscrição tem 14 algarismos, são esses aqui, cada casinha um algarismo. 2 deles e suas respectivas posições estão indicadas abaixo. Então tem aqui o número 5, número 8 e o X. Considere que nesse código a soma dos 3 algarismos consecutivos seja sempre igual a 20, ou seja, se eu pegar 3 consecutivos, a soma é 20. Observação, vamos fazer um OBS aqui rapidinho? Se liga aqui no tio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 termos. Quando eu falo 3 consecutivos, vê se na tua cabeça não vem isso aqui, ó. Esses 3, depois esses 3 e assim por diante. Cuidado, porque isso está errado. Se eu falo 3 consecutivos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, você enxerga que esses 3 são consecutivos. Tá certinho. Só que esse aqui, aqui também são consecutivos. Esse aqui com esses 2 aqui também são consecutivos. Ou seja, se eu tenho 5 termos, esses 3 são consecutivos, esses 3 são consecutivos e esses 3 são consecutivos. Já é? Isso ajuda, hein? Por quê? Vamos lá para a questão. Se aqui é 5, eu vou chamar esse cara aqui de W e esse cara aqui de Y. A soma desses 3 tem que dar 20. Se aqui já tem 5, esses 2 juntos vão gerar um número 15. Enxerga isso? Porque 5 com esses 2 tem que dar 20. Então só pode ter a soma deles 15. Beleza? Ah, lembrando que eu quero alguma coisa em relação a x. Então vamos achar o x e depois a gente vê a pergunta. Bom, se eu olhar o W, o Y e o próximo, eu sei que eles têm que dar 20. Mas esses 2 aqui já estão dando 15. Significa que esse cara aqui só pode ser 5. Opa, Fábio, agora ficou legal. Porque ó, eu tenho 5, 8 e alguém. Para dar quanto? 20. Tudo isso dá 20. Então esse cara só pode ser 7. Porque 5 mais 8 mais 7 totaliza 20. Agora eu vou olhar esses 3 próximos aqui. Tem 8, 7 e alguém. Que só pode ser o 5. E agora vai alternando, pessoal. Ó. 7, 5, esse cara só pode ser 8. E esses aqui agora 3, 5, 8 e x, esse x necessariamente é 7. Para que fique 5 mais 8 mais 7, totalizando 20. Beleza? Então achamos o valor de x. X igual a 7. O que ele quer saber? O algarismo que representa x, que é o 7, será divisor, ou seja, divide qual desses números aqui? Qual desses caras que o 7 divide? Só pode ser letra A. Beleza? Foi? Vamos para a próxima? Bom, antes de a gente resolver a próxima, eu queria mostrar para vocês uma situação. Quando a gente fala em sequência, por exemplo, de elementos, assim, ó, triângulo, círculo, quadrado. Volta, triângulo, círculo, quadrado. Tá lindo esse meu quadrado, né? E isso vai se repetindo. Primeira coisa, quando você tem esse tipo de situação que começa a se repetir, você tem que ver um padrão. E o padrão que eu estou analisando aqui é que eles estão se repetindo de quanto em quanto. Fala aí. Muito bem. De 3 em 3. Perfeito? Então, o que eu tenho que fazer numa análise, nessa sequência? Todo cara que ocupar a terceira posição, a sexta posição, ó, esse cara é a terceira, esse cara é a sexta posição. Ou seja, observa que os quadrados são os caras múltiplos de 3, ou seja, é o da terceira, da sexta, com certeza nona e assim por diante. Tudo bem? Observa ainda que o triângulo, ele está na primeira, está na quarta, ou seja, o triângulo tá na primeira posição, na quarta. Fala para mim qual vai ser a próxima. Sétima posição e assim por diante. Perfeito. E obviamente o círculo vai estar na segunda, na quinta. Fala a próxima. Muito bem. Na oitava e assim por diante. Bom, aonde eu estou querendo chegar com isso? Como eu tenho repetição de 3 elementos, você já analisou isso comigo, são 3 elementos que se repetem. Observa que o quadrado são os caras que deixam resto zero numa divisão por 3. Por que 3? Porque são 3 elementos que se repetem. Então, por exemplo, se eu pegar a figura número 6, botar aqui 6 dividido para 3, vai dar
2 resto 0. Se eu pegar o 9, 9 dividido para 3, vai dar 3 resto 0. Então, todos os caras que vão ser quadradinhos são os caras que na divisão por 3 deixam o resto quanto? 0. Fábio, mas por que divide por 3? Porque os meus elementos aparecem de 3 em 3. Depois eu faço um exemplo com 4 para vocês entenderem. Bom, vamos pegar agora o círculo. Ó, esse círculo aqui, vamos pegar 8. Divide por 3. Vai dar 2, resto 2. Pega o 5, divide por 3. Vai dar 1, resto 2. Opa! Todos os caras que são círculos são os caras que deixam o resto 2. E os triângulos? Pega o 4, divide por 3. Vai dar 1, resto 1. Pega o 7, divide por 3. Vai dar 2, resto 1. Aí tu vai falar assim, pega 1 então. 1 dividido para 3 vai dar 0, resto 1. Uai, é verdade. Por que é verdade? Prova real. Como é que eu faço aqui para descobrir esse 1zinho aqui, galera? É 3 vezes 0 somado com 1. Não é isso? Isso zera, resultado 1. Então, esses caras aqui são os caras que deixam o resto 1. Perfeito? Vamos lá. Vamos fazer mais um exemplo. Se eu tivesse na sequência triângulo, círculo, quadrado e ponto. Beleza? Aí repete. Triângulo, círculo, quadrado e ponto. E vai assim direto. Eu tenho esses 4 elementos, perfeito? Eu sei que o ponto é o 4º elemento, o ponto é o 8º elemento, ou seja, o ponto ele vai ser representado pelo 4º, 8º, 12º e assim por diante. Como eu tenho 4 elementos, eu tenho que dividir por 4. Então, na divisão desses caras por 4, vai gerar o resto 0. E aí depois, pessoal, ó, triângulo, círculo, quadrado, é só seguir a ordem. Esse cara é resto 1, esse cara é resto 2, esse cara é resto 3. Beleza? Foi? Por quê? Porque eu posso fazer uma pergunta lá na frente. Por exemplo, dada essa sequência, qual vai ser a 43ª figura? Olha lá. Olha como é que fica difícil. 43ª. Eu pego 43, divido pela quantidade de elementos. São quantos elementos que eu tenho no meu padrão? Não são 4? Divide. Isso não vai dar 10, resto 3? Olha a leitura que eu tenho disso. Ó, eu andei nesse grupinho de 4 elementos 10 vezes. E parei naquele cara da terceira casa. Ou seja, terceira casa, quem é que ocupa a terceira casa, pessoal? É o quadradinho. Significa, então, que a 43ª figura vai ser o quadrado. Perfeito? Bom, vamos fazer um exemplo agora que caiu na Vamos lá. Desanima não. Considere a sequência AN igual a 2, 3, 1, menos 2 e assim por diante. Com N sendo um número natural diferente de 0. Ou seja, 1, 2, 3 e vai. Com 70 termos, cuja fórmula de recorrência é essa daqui, EE. O que é a fórmula de recorrência? Pessoal, fórmula de recorrência é quando, para descobrir um elemento, eu preciso de um anterior ou 2 anteriores. Então, quando um depende do outro, a gente chama fórmula de recorrência. Nesse caso, cada elemento é a diferença do antecessor pelo o antecessor do antecessor. Como assim? Vamos pegar um exemplo aqui, número 1. Número 1. Ele surge da diferença do 3 com 2. Do antecessor menos o antecessor. Vê se não dá 1 aqui. O menos 2 vai surgir de quem? O antecessor dele, que é 1, menos o antecessor do 1, que é quem? 3. Aqui, ó, menos 2. Então, eu vou tentar continuar descobrindo esses termos até eu achar um padrão. Então, vamos anotar aqui a sequência. 2, 3, 1, menos 2. Quem seria esse cara aqui? Faz a conta comigo. Menos 2, menos o 1, que vai ser menos 3. Quem vai ser o próximo? Ó, eu pego o anterior, que é menos 3, menos o anterior dele, que é quem? Menos 2. Esse menos com menos vira mais. Menos 3 mais 2 vai dar menos 1.
Vamos descobrir o próximo. Eu pego o anterior é menos 1, menos o anterior dele, que é o menos 3. Menos com menos dá mais. Menos 1 mais 3 vai dar 2. Opa! Rolou repetição, tá vendo aqui, ó? Tem um 2 aqui e voltou a aparecer um 2. Significa que eu fechei meu padrão. Mas, Fábio, eu estou em dúvida. Vamos descobrir o próximo? Tu concorda comigo que se o próximo for 3, fechou bonitinho mesmo? É porque eles vão ficar se repetindo sempre? Então vamos fazer isso aqui. Quem seria esse cara? O anterior menos o anterior dele, que é o menos 1. Isso aqui vira mais 2 mais 1, 3. Se repetiu. Então o meu padrão de repetição vai ser 2, 3, 1, menos 2, menos 3, menos 1. Ou seja, quantos elementos tem aqui? 6, beleza? Esse cara, quando eu divido por 6, deixa resto 0. Esse cara, resto 1. Esse cara, resto 2, nós já vimos isso. Esse cara, resto 3 e assim por diante. Resto 4. E esse cara, resto 5. Tio Fábio, não tem resto 6? Pessoal, lembra que quando o divisor é 6, quais são os possíveis restos? De 0 até quanto? 5. Ah, e se o divisor for 4? Quais são os possíveis restos? De 0 até 3. Sempre uma unidade a menos do que o divisor, tudo bem? Bom, vamos voltar para a questão? Eu não queria o último termo. O último termo, se eu quero o último termo, eu vou pegar o 70, dividir por 6. Por que que eu divido por 6? Porque no meu padrão eu tenho 6 elementos, beleza? Isso vai dar 11. 11 vezes 6, 66. Para 70 faltam 4. Então basta descobrir aquele cara que tem resto 4. Resto 4 quem é? Menos 2. Alternativa certa, letra D. Beleza? Vamos mais um exemplozinho? Observe com atenção a sequência de sólidos geométricos. Vamos ver se tem repetição, galera. Cubo, cilindro, pirâmide, paralelepípedo, esfera e cone. Opa, voltou. Vamos ver se vai continuar repetindo. Cubo, cilindro, pirâmide, paralelepípedo, esfera e cone. Voltou a repetir. Então já vi um padrão. Ele se repete de quanto em quanto, pessoal? 3, 6. De 6 em 6. Perfeito? Lembra que o cone é aquele cara que na divisão por 6 deixa resto 0. E o cubo? Resto 1. E assim, aí eu vou seguindo. Resto 2. E assim por diante. Resto 3, resto 4, resto 5. Beleza? Ela é formada por algumas figuras geométricas espaciais. Essa que a gente acabou de falar. Ao continuarmos essa sequência, encontraremos na posição 32 o sólido conhecido como... Vamos lá, eu pego 32 e divido por 6, porque os elementos se repetem de 6 em 6. Isso dá 5, resto 2. Quem é o cara que dá resto 2, gente? Aqui o carinha que dá resto 2. Cilindro. Pessoal, por hoje tá legal, nós fizemos alguns exercícios de sequência. Não se esqueça de se inscrever no canal FM-mais. Beleza? Dá um like no vídeo, compartilha com os amiguinhos. Vamos bombar esse canal, beleza? Valeu, galera. Até a próxima.